Hoje temos o prazer de receber aqui no Matinal o escritor Camilo Vanucci, que está lançando o livro reportagem Nunca Mais, e a gente vai chamar ele para cá para conversar um pouco com a gente sobre isso. Cadê você, Camilo? Bom dia. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Tudo bem, Camilo? Bom dia. Muito bom ter você aqui com a gente. Camilo, conta então para a gente um pouco do nascimento aí desse projeto, na verdade, né? O que te levou a fazer, a revisitar isso quase 40 anos depois? Quando que você percebeu que tinha uma história que tinha uma maneira inédita de contar uma história? Fala um pouquinho para a gente. Eu acho, Bia, Olha, eu ia pedir até, Camilo, para você contar para quem não conhece o que foi o Ditadura Nunca Mais, né? Começar por uma introdução mesmo do projeto, a importância histórica que teve, que muita gente pode não conhecer. é muito interessante a ponte que vocês fizeram a partir da entrevista com o Alex, porque o tema da ditadura Nunca Mais, ou do Nunca Mais, ele também é um tema em disputa, porque também a gente pode lembrar que também o Xandão e o STF têm sido acusado de ditadura do STF, ditadura do Supremo Tribunal Federal. O livro que eu estou escrevendo agora é sobre os 40 anos, né, que comemorou esse ano, de 25. O livro que eu estou publicando lança amanhã, sexta-feira. É sobre a história do Brasil Nunca Mais. O Brasil Nunca Mais foi um livro, um projeto, primeira grande denúncia sobre tortura feita no Brasil, sistemática. Ela foi feita clandestinamente nos últimos anos da ditadura, de 79 até 85. Qual foi a ideia? Foi buscar todos os processos que tinham chegado ao STM, o Superior Tribunal Militar, né, onde os processos políticos eram julgados quando chegavam à última instância, em Brasília. E ali, naquele período da ditadura, de 64 até 79, quando deixou, né, de ter a criminalização da atividade política, em agosto, foram reunidos 707 processos e uma equipe se reuniu clandestinamente, sem ninguém saber, para xerocar, guardar, armazenar e ler, analisar esses processos e ver o que eles continham. Então, oficialmente, nos documentos judiciais, tem-se lá relatos e testemunhos que chegam no final do processo de 5 anos de trabalho em listas impressionantes, né? São 240 centros de tortura no Brasil. O projeto listou, já publicado em 85, 40 anos atrás, 444 torturadores citados nominalmente. Não é assim, tinha tortura, casos isolados de torturadores, né, no DOI-CODE de São Paulo, Rio, Recife. Não, 444 nomes de pessoas que torturaram em algum momento. E esse nunca mais é um termo que ele é tradicional, ele vem do pós-holocausto, já na Segunda Guerra Mundial, o nunca mais refletindo, né, o never again em inglês, a coisa de não se repetir o massacre dos judeus, dos comunistas, dos gays e todos que foram massacrados ali na Alemanha do Terceiro Reich. E aí ele teve esse processo, no ano antes de publicar O Brasil Nunca Mais no Brasil, foi publicado o Nunca Mais na Argentina, que é a mesma ideia, né, de relatar as torturas, a violência de Estado institucionalizada, com essa ideia de que não pode se repetir, né? O slogan que também vem sendo usado há muito tempo aqui no Brasil, a ideia de para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Então é esse o diálogo que se faz. E o que eu quis fazer no livro, só para, né, emendar nas perguntas, a pergunta do Guilherme, depois da pergunta da Beatriz, a ideia de que a gente, até hoje, 40 anos depois da publicação do livro, não eram todas as pessoas que participaram dessa operação clandestina, digamos assim, de denúncia, que as pessoas sabiam quem eram. O livro não é assinado quando foi publicado em 85. Você teve mais de 20 pessoas que trabalharam nisso, algumas pessoas 5 anos ininterruptos trabalhando nisso, e o livro quis mostrar essa história. A gente costuma, quando lida com o tema da ditadura, né, falar muito
dos crápulas, né, dos caras que foram Ustra e tal, ou a ideia das vítimas. E aqui eu quis trazer um momento que é um grupo de heróis, de pessoas que trabalharam, né, que dedicaram ali, correndo, colocando o pescoço em risco para fazer uma denúncia que foi super importante, que ficou como uma primeira grande denúncia, esses mais de 400 torturadores citados. Camilo, quem eram essas pessoas? Assim, quem eram os principais nomes? A ideia de fazer o livro surge de 2 advogados, mas uma advogada principalmente, que é a Eni Raimundo Moreira. Ela é de Juiz de Fora e atuava no Rio de Janeiro. E ela trabalhava no escritório do Sobral Pinto, que foi um eminente jurista ali que também defendeu presos políticos, né, resistentes durante a ditadura. O Sobral Pinto, que já era septuagenário, ele comentava dentro do escritório, e a Eni tinha ouvido isso algumas vezes, que na ditadura do Estado Novo, do Getúlio Vargas, quando terminou a ditadura, os processos políticos tinham desaparecido. Eles queimaram, rasgaram, desapareceram com os processos. E que a gente não consegue recuperar essa história, até para entender os abusos da justiça, porque a justiça nas ditaduras, né, o sistema judiciário, também é capturado. E ele falava, a gente vai acontecer de novo. E a Eni ficou com isso na cabeça. Então, em 79, faltando um mês para a anistia de agosto, aquela anistia, não essa que alguns buscam fazer agora, com os golpistas de 23, 24, enfim, a ideia de que eles vão desaparecer com os processos também. A anistia vai acontecer e esses processos vão sumir. E ela ficou, né, com isso na cabeça. A gente precisa preservar esses documentos, a gente precisa evitar que eles desapareçam com eles. Então a ideia dela ali foi: precisamos xerocar. Porque como é que tinha? Tinha uma brecha que era o seguinte: os advogados podiam pegar esses processos no STM por 24 horas. E ela falando com outro, a Eni Raimundo Moreira, além de ser uma advogada de presos políticos, defendeu vários, ela em 78, 79, ela presidiu o Comitê Brasileiro pela Anistia. E ela dialogando com um advogado que era o par dela em São Paulo, que era o Luiz Eduardo Greenhalgh, que era o diretor do Comitê Brasileiro pela Anistia em São Paulo, ela levou para ele essa ideia e falaram: Greenhalgh, a gente tem que guardar esses processos. Então eles pegaram uma brecha que podia pegar emprestado no STM o processo e em 24 horas precisava devolver. Precisamos em 24 horas xerocar o processo inteiro. Precisa de dinheiro, recursos. Elas buscaram o Dom Paulo Evaristo Arnes, na igreja, que era o cardeal de São Paulo, arcebispo de São Paulo na época, e que desde que ele tinha assumido em 70, 9 anos antes, portanto, de 79, ele vinha sendo um defensor de presos políticos, uma pessoa que denunciava torturas. Tinha feito missas na Catedral da Sé muito importantes e emblemáticas. A primeira em 73, de um estudante da USP chamado Alexandre Vanucchi Leme, a segunda em 75, do nosso colega jornalista Vladimir Herzog, né, denunciando que eles tinham sido mortos e não que eles tinham se suicidado, nem sido atropelados por um caminhão, né, essas versões falsas que eram divulgadas. Então teve toda uma costura. O Dom Paulo busca o Conselho Mundial de Igrejas em Genebra, que é da igreja protestante de diversas ramos, diversas metodista, etc., para financiar o processo, o projeto, e eles chamam um advogado de Brasília, que era o Sigmaringa Seixas, formam esse trio, Eni Raimundo Moreira, Luiz Eduardo Greenhalgh e o Sigmaringa Seixas, e o Sigmaringa Seixas monta um escritóriozinho num prédio comercial em Brasília, compra 2 máquinas de xerox, contrata 2 meninos que não sabiam o que estavam fazendo no começo, tinham 17 anos de idade, para xerocar. E ao longo do processo de mandar esse material para São Paulo e analisar, já com pesquisadores, cientistas sociais, jornalistas, eles foram vendo: isso aqui não é só manter o registro, isso aqui tem uma baita denúncia a ser feita. Então eles ficam reunindo, tem uma sistematização já com processamento de dados, computador ainda muito rudimentar na época, para planilhas, né, cruzamento, quantos foram torturados no Rio,
quantas mulheres, esses dados sendo cruzados, e no final do processo, eles já em começo de 85, com tudo já sistematizado, todos os 707 processos que somaram mais de 1 milhão de páginas, todo xerocado, microfilmado, com um backup em Genebra dos microfilmes, porque ainda era ditadura. Eles esperam a posse do primeiro presidente civil, pós-ditadura, para poder divulgar isso. E o Dom Paulo faz a última coisa que foi muito perspicaz dele, que ele fala assim, bom, tem 1 milhão de páginas xerocadas, reproduzidas do STM, vocês fizeram um relatório final de 6.000 páginas, mas quem que vai ler 6.000 páginas? Ele falou, não dá, o nosso produto final, vocês têm que transformar essas 6.000 páginas num livro de 300 páginas que seja de fácil leitura. E daí entra 3 jornalistas conhecidos ali para fazer. Um tinha participado desde o começo do processo, que é o Paulo Vanucci, ex-preso político, foi da LN e tal, e ele chama ali o Frei Beto e o Ricardo Couto, que transformam essas 6.000 páginas em 300 páginas e tem a publicação em julho de 85 do livro Brasil Nunca Mais. Um livro que está na 43ª edição agora, ficou 92 semanas na lista dos 10 livros mais vendidos do Brasil. E aí esse livro que eu faço agora, ele conta toda essa história, porque quem tirava xerox, quem que microfilmava, até hoje essa história não tinha sido contada desse jeito, né? Teve alguns episódios anteriores, inclusive um outro livro chamado Olho por Olho, do Lucas Figueiredo, que é um livro de 10 anos atrás, um pouco mais, que contava parte desse processo, mas eu quis falar com essas pessoas, encontrei quem xerocou, encontrei quem microfilmou, pessoas que até agora não tinham revelado publicamente o nome, tem gente que até hoje não lida com essa ideia de, mas eu trabalhei numa coisa proibida, numa coisa clandestina, né? E ainda com medos, com riscos, e agora a gente conta nesse livro-reportagem aí que apareceu na tela, essa história aí, que são os bastidores da maior denúncia contra a tortura já feita no Brasil. Ô Camilo, e como você mergulhou aí nesses bastidores para trazer esse olhar aí para a gente, como que você olha para o momento atual pelo qual a gente passa, né? Que a gente teve uma condenação do STF, histórica, inclusive de militares de alta patente, de um ex-presidente da República por tentativa de golpe, mas a gente vê também um movimento do Congresso no sentido de abrandar as punições, né, a essas pessoas, esses que tentaram um golpe de Estado. Eu queria entender assim, qual que é a sua leitura de quem está mergulhado nesse assunto, né, e olhando como foi importante esse trabalho para que se preservasse a memória e se fizesse essa denúncia e preservasse esses arquivos, diante do que a gente viveu mais recentemente aqui no país. Então, as coisas não são assim aleatórias. Eu também estou mergulhado nesse assunto já faz algum tempo, com alguns projetos de livro e podcast, porque eu vejo um território muito complicado que tem a ver sempre com a questão da impunidade. Para mim é nítido que a ideia de que até hoje nenhum golpista, nenhum torturador foi condenado, não foi nem sequer colocado no banco dos réus até agora, pela primeira vez os militares de alta patente condenados, é o ovo da serpente e é o que insufla, o que é um catalisador desses processos de golpe, de violência de Estado, inclusive de perseguição à imprensa, né? A ideia de não ter essa coisa clara que a gente precisa ter, de que não tem democracia sem imprensa livre, né? Eu acabei de publicar também uma série em podcasts sobre o caso Herzog, em 4 episódios, porque o Herzog também, o assassinato dele fez 50 anos agora em outubro, e a ideia de que até hoje é uma história que não foi terminada, porque até hoje, né, a gente sabe quem é que torturou o Herzog, a gente sabe quem é que torturou o Rubens Paiva, né, do filme do livro do Marcelo Rubens Paiva, que virou filme e ganhou Oscar, e essas pessoas não tiveram punição, por conta também de uma compreensão, de uma interpretação equivocada da lei da anistia de 79, porque não tem autoanistia, não tem
anistia para crimes de lesa humanidade, crimes contra a humanidade, como tortura, desaparecimento forçado, todos os estatutos, né, os tribunais internacionais, as coisas que o Brasil é signatário, proíbem esse tipo de coisa, já proibiu naquela época, Tribunal de Genebra, enfim, Convenção de Genebra, e a gente passou por cima disso, né, a ideia de uma falsa pacificação, para que falar disso agora, revanchismo, e isso foi criando uma ideia, porque é o sinal, né, que se traz, a ideia é o discurso que você fala, olha, para o delegado da delegacia ali, do morro, na polícia truculenta, que vai invadir a Penha e o Alemão, a ideia de que, pode matar, pode torturar, pode asfixiar, porque você não vai ser punido. Se até hoje ninguém foi, a ditadura já fez 61 anos, né, esse ano. Até hoje ninguém foi punido por torturar, por matar opositores, por essa truculência de Estado. Então isso cria um salvo-conduto para que continue acontecendo. E para mim é uma coisa nítida, assim, a gente vive num momento muito ruim. A gente elegeu um militar, né, da reserva, enfim, presidente da República recentemente, que era um cara que publicamente falava que era favorável à tortura. Na ditadura, os militares não falavam publicamente que eram favoráveis à tortura. Então essa ideia de que o discurso pode tudo, de que você vai insuflando, né? O cara chegou no plenário da Câmara dos Deputados, ao votar o impeachment da Dilma Rousseff, e homenageou o Ustra, torturador notório. Levou para o Palácio da Alvorada para tomar café com ele o Major Curió, que foi responsável por liquidar a guerrilha do Araguaia e matar mais de 20 pessoas, enfim. Então também a gente vive hoje com uma geração que não viveu a ditadura, que cresceu, muita gente, né, não viveu a ditadura mais, muito mais que a metade da população, muito mais da metade da população hoje, da metade dos eleitores, são posteriores à ditadura. E daí ficam vendo nas redes sociais, no WhatsApp, a ideia de que aquela época que era boa, a educação era melhor, não tinha corrupção, havia ordem. Então, um pouco desse trabalho também é contar, olha, peraí, não foi bem assim. Né? Só de indígenas tiveram 8.000 assassinatos, população rural 1.800, segundo a Comissão da Verdade, de 2014. Eu fiz um livro, um podcast, 5 anos atrás, sobre a Vala de Perus, que é um dos episódios mais horrorosos, tenebrosos da ditadura, que foi a ocultação de cadáveres no cemitério público de São Paulo. Foram enterrados mais de 1.000 ossadas. Ali pode ter, no máximo, 40 militantes políticos que eram ativistas contra a ditadura. E o resto? Né, é parte de um regime que achava normal você pegar os inconvenientes, os pobres, os pretos, as pessoas que eram divergentes políticas, enfim, e esconder numa vala clandestina. É uma política de morte, né? Uma necropolítica. Então, acho que esse que é o processo que a gente está vivendo. E daí a defesa intransigente que eu tenho feito de que não tem anistia para torturador, anistia para golpista, nem daquela época, nem de agora. Né? E isso é uma coisa que não é um achismo, opinião minha. É uma estrutura jurídica internacional, com todos os tratados e as declarações de direitos, que crimes contra a humanidade não são passíveis de anistia. Boa. Camilo, obrigada. Quer fazer mais alguma pergunta? Quer encerrar? Eu ia também agradecer a participação dele, falar que estou curioso para ler o livro. Parabéns por contar essa história, que é fundamental para a gente saber.